Antes de mais, bem-vindos a todos a mais um webinar da Schedio. Aqui, neste dia, vamos abordar aqui um novo ambiente de construção soldada, aqui o Structure System. O que é que nós temos então aqui planeado? Temos aqui planeado, na nossa apresentação, introduzirmos aqui o ambiente do Structure System que surgiu no SolidWorks desde a versão 2019, ok? Ele não veio, de certa forma, substituir os Elements, aquele formato mais tradicional que todos estamos habituados, de certa forma. Ele veio, sim, servir como uma nova metodologia de trabalho e uma nova abordagem para que nós possamos fazer as nossas estruturas de uma forma mais ágil, mais flexível, do que aquilo que nós tínhamos em termos de Element, ok? É um módulo bastante interessante. Bem, eu posso-vos mostrar aqui também o nosso, a página das novidades da versão 2019 do SolidWorks, foi quando este modo do Structure System foi aqui introduzido. Temos aqui então também aquilo que foi introduzido nesta versão 2019, sendo que depois foi tendo algumas melhorias também ao longo das novas versões de SolidWorks, ok? E nós neste webinar temos aqui proposto três momentos principais. Vamos começar aqui com esta estrutura que temos aqui à nossa direita, ok? Um modelo um bocadinho mais ágil para mostrarmos aqui de uma forma também bastante rápida como nós conseguimos chegar a uma estrutura bastante complexa de uma forma bastante mais ágil do que propriamente com os Elements, só vamos ver mais à frente, de forma a que nós conseguimos tirar então partido deste módulo. Depois vamos ter aqui um segundo momento em que vamos aplicá-lo a um caso concreto, um caso real, ok? Vamos utilizar aqui esta estrutura que está aqui realçada a azul para a demonstração também do Structure System. E por último, vamos passar aqui também ao nosso Schedio Tools, uma das ferramentas que foi disponibilizada para todos os clientes com manutenção de software, ok? Como mais-valia, para vermos que ele está também aqui contemplado ao nível do Structure System e não só ao nível dos próprios Elements. Tá bem, vamos então passar desde já para o nosso SolidWorks e começamos então aqui pelo nosso primeiro exemplo. Vamos só abrir aqui então o nosso primeiro exemplo. Ok, temos aqui então o nosso primeiro exemplo aberto. Ora bem, antes de mais, o que é que importa aqui realçar? Para que nós possamos ter então acesso ao nosso ambiente de Structure System, temos que vir aqui às nossas tabs que nós temos aqui disponíveis ao nível do Command Manager e virmos ativar aqui o nosso ambiente de Structure System. Está logo aqui acima dos Elements, ok? Depois podemos então passar para o nosso Structure System e este modo vai utilizar dois momentos principais. Primeiro momento, temos que ativar o módulo, ok? Temos que ativar aqui o modo de Structure System e depois vamos ter dois momentos, ou seja, duas etapas, que é a construção dos membros principais. Vamos começar por introduzir algum tipo de elementos na nossa estrutura e depois, mais à frente, podemos utilizar o segundo método, a segunda etapa, que é a criação de membros secundários. Ou seja, a partir daqueles membros que já existem, vamos fazer ligações de forma a reforçarmos a nossa estrutura. Ok? Ora bem, neste ambiente, o que é que nós podemos já ver aqui com o nosso exemplo? Nós temos aqui dois polígonos em termos de superfícies, ok? E através destas nossas superfícies, nós vamos então começar por desenvolver a nossa estrutura. O que é que nós podemos já ver aqui em comparação com os Elements? Para que nós pudéssemos utilizar introduzir algum tipo de elemento estrutural, nós precisaríamos de um sketch. Aqui neste caso, para que o processo fosse um bocadinho mais ágil, teríamos que utilizar um sketch 3D que nem sempre é tão confortável de trabalhar e em termos de criação de sketches 2D teríamos que criar alguns planos auxiliares de forma a conseguirmos contemplar todo o propósito aqui da nossa estrutura, ok? Portanto, vamos ativar os membros primários e vamos começar então por fazer aqui uma seleção de janela na nossa área gráfica e reparem que ele automaticamente nos vai selecionar todas as arestas da nossa geometria. O que é que vamos começar então por fazer? Vamos definir o tipo de perfil que nós aqui vamos querer utilizar. Vamos definir aqui o tipo de perfil do tipo secção quadrada.
vamos definir aqui também o tamanho e de uma forma bastante rápida, automaticamente vamos ter na nossa área gráfica todas as arestas da nossa geometria representadas com um perfil do Element, ok? O Element Structure System, neste caso. Ora bem, neste momento já não vamos precisar sequer das nossas superfícies, portanto, vamos pura e simplesmente escondê-las, ignorá-las, e vamos então criar aqui um reforço estrutural ao lado interno da nossa estrutura através dos membros secundários. Então aqui, nos membros secundários, o que é que nós vamos fazer? Vamos selecionar todos os perfis que estão no interior daquele polígono, ok? E através destes perfis que nós agora vamos aqui selecionando, vamos dizer que queremos adicionar perfis a uma determinada altura ou localização, que nós vamos utilizar como referência aqui 2 planos que nós já temos na nossa árvore, ok? Portanto, na interseção daqueles perfis selecionados com os planos, ele automaticamente nos vai colocar os nossos perfis a reforçar a nossa estrutura. Ora, até aqui tudo bem. O que é que nós podemos aqui também fazer? Neste momento nós estamos contentes com o nosso resultado final, mas não estamos muito contentes com o tipo de perfil que nós temos na vertical. Portanto, fazemos aqui uma seleção de janela na vertical, na horizontal, apanhar todos os perfis que estão aqui na vertical. Então aí vamos pura e simplesmente alterar a secção daqueles perfis para uma secção tubular aqui de diâmetro 10 e vamos então validar a nossa estrutura. Ora, de uma forma bastante rápida e ágil, nós já conseguimos chegar aqui a uma estrutura um bocadinho mais complexa, ok? Para chegarmos a este ponto, em termos do Element, iríamos levar algum tempo ainda, ok? Não iria ser um módulo tão rápido, tão ágil. Ora bem, outra coisa que nós aqui podemos fazer, podemos utilizar aqui um outro tipo de membro secundário, em que, aqui neste caso, nós podemos ver uma distância, ou seja, definir qual é que é a distância à direita ou à esquerda, porque podemos depois aqui alternar se o nosso ponto zero é o que está à direita ou é o que está à esquerda, podemos facilmente alternar, ou em vez de fazermos aqui por distância, podemos por isso simplesmente fazer pelo rácio, em que nós aqui podemos definir, ora, eu quero ver aqui o que vai desde o ponto máximo até ao que vai, por exemplo, até ao ponto máximo, e ele traça-nos aqui um perfil na diagonal, ok? Podemos aqui depois brincar um bocadinho e tentar ali chegar ao perfil um bocadinho mais para outra zona e vermos de que forma que aqui a coisa se vai orientando. O que é que nós pretendemos aqui neste caso? É colocar ali um perfil exatamente na vertical, ou seja, a uma distância média daqueles 2 perfis que nós selecionamos como referência. Portanto, vamos aqui então validar e por último, vamos visualizar aqui um sketch que nós temos aqui também na nossa árvore e vamos aplicar um membro primário, neste caso, e vamos selecionar então a maneira antiga, através dos sketches, tal como nós teríamos aqui ao nível dos Element, e vamos pura e simplesmente alterar aqui o tamanho do perfil do diâmetro 7, do diâmetro 10 para um diâmetro 7, por exemplo. Podemos então validar. E reparem, temos aqui toda a nossa estrutura com diferentes tipos de perfis e tamanhos, tudo dentro da mesma operação. Algo que também não era possível quando pensávamos no caso dos Elements, ok? Sempre que queríamos utilizar um tipo de perfil ou um tamanho diferente, teríamos que automaticamente criar uma nova operação. Ora bem, neste momento temos aqui a nossa estrutura previamente construída. Falta-nos aqui aquele zigue-zague que nós temos ali do lateral e aquele perfil que temos ali na vertical. Nós queremos replicar toda essa informação através de um padrão circular para todos os cantos que nós ali temos do nosso polígono. Vamos optar por utilizar o padrão circular para replicar essa informação. Neste momento, nós ainda estamos no ambiente de Structure System. Reparem que temos aqui o módulo ainda ativo na nossa barra de comandos. O que é que nós precisamos agora? Quando nós tentamos fazer o exit do modo do Structure System, ele automaticamente vai detectar onde é que efetivamente existe ou não colisão dos vários elementos da nossa estrutura para que depois então possamos tratar esses mesmos cantos, ok? Ele está agora aqui então a tentar identificar o tipo de cantos que nós aqui poderíamos ter entre as várias ligações que nós aqui temos, para que depois então possamos tratar toda esta informação da forma mais conveniente possível.
Ora bem, nós aqui no tipo de tratamento de cantos temos dois. Temos o caso dos cantos simples e cantos complexos. Sendo que no caso dos cantos simples é um ponto onde existe a interseção de dois perfis e os cantos complexos é uma localização onde existem 3 ou mais perfis a colidirem no mesmo ponto. No que diz respeito aos cantos simples, nós podemos fazer aqui um trim planar, pode ser à primeira interseção ou à interseção completa, um ajuste à geometria do body que vai ser intersetado, aqui neste caso vai ser o resultado pelo qual nós vamos optar. E depois, no que diz respeito aqui aos cantos complexos, ele depois também nos vai ilustrar aqui os vários pontos onde nós temos os cantos complexos. Reparem que temos aqui a roxo os cantos simples e a azul os cantos complexos. O que é que nós podemos ver? Podemos ver aqui também um caso em específico. O que é que acontece aqui neste caso? Nós temos aqui ambos os perfis a terem a mesma ordem de trimagem. Ele aqui acaba por tentar ajustar da melhor forma possível. O que é que nós aqui poderemos ter como propósito? Este perfil que está aqui na vertical, das duas uma, ou o vamos tratar como prioritário e ele estende até à face superior e depois temos os horizontais que se vão ajustar a esse que está na vertical, ou então, em primeiro lugar, tratamos os que estão na horizontal e vamos depois ajustar o que está na vertical àquilo que já existe. E então podemos passá-lo pura e simplesmente cá para baixo e o resultado final seria este aqui. Provavelmente o resultado desejado. Okay? Mais uma vez aqui também podemos fazer ao primeiro contacto ou ao contacto completo. Aqui neste caso acaba por ser indiferente, dada a geometria, e podemos então aqui pura e simplesmente validar a nossa operação de Structure System. Ok? Vamos só colocar aqui uma vistita isométrica e vamos então fazer aqui um padrão circular. Vamos buscar aqui o nosso eixo de referência para indicação do nosso padrão circular. E agora vamos fazer aqui o tipo de seleção um bocadinho mais à moda antiga. A seleção por bodies. Ora, ele aqui está na seleção. O eixo não é este aqui, é este aqui. E a seleção ali por bodies. Deixem-me só esconder aqui os sketches. Ok. E agora sim, acaba por se tornar mais fácil de fazer aqui a nossa seleção. Ok. E vamos também selecionar aquele perfil que está lá em cima. 360 graus. 6 cópias. E podemos então validar aqui o nosso modelo. Ok? O que é que nós temos aqui também a destacar em termos do Structure System? Podemos já mostrar essa questãozinha aqui. Ou seja, reparem que pelo tipo de perfil e pelo próprio tamanho de cada perfil que está aqui a ser utilizado, ele automaticamente nos vai subdividir em cada uma das operações o tipo de elemento que nós aqui estamos a tratar e o tipo de canto que nós aqui também vamos tratar, ou seja, os cantos simples, o grupo dos cantos simples e o grupo dos cantos complexos, ok? Se nós quiséssemos eventualmente editar a nossa estrutura, teríamos aqui o Edit Feature do Structure System ou efetivamente, ou eventualmente, editarmos o tipo de tratamentos que entretanto foi aqui utilizado na nossa estrutura, ok? Portanto, este exemplo podemos então guardar. E podemos passar então a um próximo exemplo. Ora bem, antes de passarmos aqui ao segundo exemplo, em que será o caso mais prático aqui da nossa apresentação, eu queria aqui só ter algumas considerações no que diz respeito à utilização à concepção de perfis customizados. Ora bem, o que é que aqui se supõe em termos de Structure System? Em vez de nós termos um ficheiro a representar cada um dos tamanhos do nosso perfil, aqui nós devemos dar prioridade a ter um ficheiro com o perfil em que cada configuração vai corresponder a cada tamanho do nosso perfil, ok? E depois vamos ter também aí uma função que nos vai ser bastante útil, já vamos ver um bocadinho mais a seguir, que é aqui o nosso Pierce Point, que nos aparece aqui em cima, ok? Neste caso, ele aparece-nos inativo porque nós já o temos aqui disponível na nossa árvore. Temos aqui
o Profile Properties. Se nós fizermos aqui, pura e simplesmente, o Edit Feature, o que é que o utilizador agora está também possibilitado? Para este sketch, para o nosso perfil, nós estamos possibilitados para definir qual é que é o ponto centro, que é este central que está, que é aquele que ele vai automaticamente utilizar quando quando estão a ser reconhecidos de forma automática os vários perfis. Podemos também definir qual é que é o ponto centro, centro-topo, o ponto centro inferior, o canto superior esquerdo, canto superior direito, e de uma forma mais ágil, mais intuitiva, o utilizador vai também ter a possibilidade de, em vez de utilizar aquilo que nós estamos habituados em termos de Elements Locate Profile, podemos logo utilizar estes pontos para mais facilmente orientar os nossos perfis na nossa estrutura. Ok? Acho que acaba por ser aqui também um ponto a favor deste novo modelo de construção, o Structure System. Ora, vamos passar então aqui para o nosso segundo exemplo. E aqui neste nosso segundo exemplo, nós já temos aqui algo mais ou menos preparado, que é aquilo em que nós nos vamos, digamos que, basear. Bem, começamos então por ativar o Structure System. Vamos então tratar também aqui os membros primários. E vamos começar aqui por fazer ali uma seleção de janela, em que ele aqui nos vai capturar pura e simplesmente as linhas de sketch que nós já tínhamos aqui na nossa área gráfica. E vamos aqui pura e simplesmente alterar aqui o tipo de perfil. E vamos alterar aqui também o tamanho, um tamanho de 200. Vamos pura e simplesmente aqui reorientar os nossos perfis, vamos rodá-los 90 graus. E vamos então ter a possibilidade de os validar. Ora bem, o que é que nós aqui queremos desde já alterar? Este perfil aqui superior não está alinhado no que diz respeito à nossa intenção. Portanto, ao invés de nós utilizarmos aqui o Pierce Point, em termos do element, seria o Locate Profile, nós temos aqui o Selection. Neste caso é aquilo que é automaticamente reconhecido, mas nós podemos aqui dizer, olha, eu afinal dá-me jeito que neste caso aqui em específico seja o ponto central, mas o ponto inferior, ok? E vamos de uma forma mais facilitada orientar os nossos perfis. Depois, no segundo caso, nós vamos aqui orientar aqui não pelo bottom, mas sim pelo top. E vamos então também aqui orientar este nosso perfil. Mais coisas. Vamos aqui reforçar um bocadinho a nossa estrutura. Vamos agora utilizar outro tipo de método. Vamos utilizar aqui o ponto a ponto. Ou seja, selecionamos ali aqueles dois pontos. Vamos selecionar ali dois pontos um bocadinho mais à frente. E desta forma conseguimos então reforçar ali a nossa estrutura. Logo a seguir, de forma também a reforçarmos estes dois perfis que acabamos de inserir, vamos utilizar o método de introdução de um novo perfil de reforço através da criação de membros secundários. Aqui neste caso, nós vamos querer rodar o nosso perfil 90 graus para ficar alinhado no que diz respeito aos restantes e vamos então definir aqui uma orientação pelo rácio, em que vão ficar um no ponto 0 e o outro vai ficar... Aqui, por acaso, ficou também no ponto 0. Vamos pura e simplesmente alternar aqui qual é que é o nosso ponto 0. E ficamos aqui com o perfil a servir de reforço imediatamente na diagonal. Ok? Próximo passo. O que é que nós aqui também poderemos eventualmente precisar? Criação de mais membros primários. Reparem, vamos fazer ali uma seleção de janela para capturar aqueles dois pontos que temos lá em baixo. O que é que ele agora nos está aqui a fazer? Está-nos a dar um comprimento dos nossos perfis. Aqui podemos alterar, por exemplo, para 5 metros. Ok? E ele automaticamente vai utilizar essa cota como o tamanho total do perfil. O que nós aqui queremos é levar uma referência do up to plane. Vamos definir aqui o nosso plano de topo. E teremos então ali os nossos perfis até àquela altura. O que é que nós queremos aqui também de uma forma estratégica? Queremos ter estes dois perfis na vertical, mas que ele leve como referência este perfil que já aqui está na horizontal. Portanto, vamos dar ali um split member como referência daquele perfil que está na horizontal e vamos, então, pura e simplesmente validar a nossa estrutura. Ok? Portanto, para começarmos a nossa estrutura, acho que estamos satisfeitos com o resultado que aqui temos. Vamos, então, dar início ao tratamento de cantos.
Ora bem, no que diz respeito aqui ao tratamento de cantos, temos ali algumas folgas. Vamos dar aqui o ajuste do trim planar, mas em que ele vai estender até à interseção completa com os perfis. Aqui neste caso vamos ter algo diferente, ou seja, há bocadinho tínhamos cantos simples e complexos e agora temos aqui mais um tipo de tratamento de canto. O que é que diverge aqui do canto simples do two-member? A única diferença aqui é existe também uma ligação entre dois perfis no mesmo ponto, sendo que aqui, neste caso, como a interseção existe na extremidade de ambos os perfis, ele dá-nos aqui também a possibilidade de um tratamento pela esquadria, ou seja, faria ali um corte de 45 graus. Aqui, neste caso, nós não queremos a meia esquadria, queremos que ele se ajuste ao elemento que é ali intersetado, de certa forma, ok? E aqui nos pontos verdes é isso que automaticamente vai acontecer. No que diz respeito ao tratamento de cantos complexos, vamos por isso simplesmente aceitar aquilo que o software nos vai indicar, ok? Ora bem, reparem aqui no seguinte, estes perfis que estavam na vertical automaticamente foram trimados com aquele perfil que nós tínhamos na horizontal de referência, ok? Como próximo passo, vamos duplicar esta nossa estrutura que temos aqui do lado direito para o lado esquerdo, através de um mirror. Aqui, em vez de utilizarmos a seleção dos bodies, nós podemos pura e simplesmente duplicar toda a operação do Structure System. Okay? Podemos também utilizar estes submódulos de uma forma mais ou menos intencional, de forma a também tirarmos partido disto. Deixem-me só aqui esconder referências que já não precisamos, aqui neste caso. E o que é que nós agora vamos fazer? Já temos aqui a estrutura direita e a parte esquerda, precisamos então de as ligar entre si. Vamos então novamente ativar aqui o modo de Structure System, membros secundários. Aqui neste caso vamos fazer a ligação entre estes dois perfis lá em cima de topo e vamos querer fazer duas ligações entre estes dois perfis. Portanto, podemos adicionar aqui mais um elo de ligação. O que nós vamos fazer aqui? Vamos definir um rácio, sendo que a primeira ligação vai acontecer na cota 00, por assim dizer, e aqui o segundo vai acontecer no máximo, que vai ser no 1, na sua totalidade. Ok? O que é que acontece aqui? O primeiro perfil ficou automaticamente orientado, o mesmo já não está aqui a acontecer com o perfil que temos lá à frente. Portanto, vamos pura e simplesmente orientá-lo, aqui através do center left, ok? Ele automaticamente vai para o sítio certo e vamos então dar seguimento aqui à nossa estrutura. Mais uma vez, vamos aceder aqui aos membros secundários, vamos fazer ali a ligação daquele perfil intermédio na horizontal e aqui, neste caso, vamos criar 3 perfis intermédios. Portanto, vamos ativar aqui, aliás, aqui vamos definir por distância, vai ser 00 no início, aqui uma segunda distância 2600, que é a distância que ele está ali daquele perfil que está na vertical, ora 2600 também, e como terceiro, vamos dar aqui 5,5 metros, também é suficiente para ele ficar ali orientadinho com a posição que nós pretendemos. Ora bem, o que é que acontece? O terceiro perfil ficou orientado e posicionado na posição correta, o mesmo já acaba por não acontecer aqui nestes dois perfis iniciais. O que é que nós vamos fazer? Pura e simplesmente selecioná-los aqui na área gráfica e vamos dizer, em vez de os estarmos a orientar pelo ponto correto, vamos pura e simplesmente dizer que vamos ter aqui um offset de 100 mm, uma vez que o perfil tem 200 mm a secção, basta avançarmos aqui metade dessa dimensão total. Ora, nova criação de um membro secundário, vamos reforçar aqui a nossa estrutura ali naquela parte frontal e reparem que aqui o perfil que nós vamos adicionar automaticamente se vai alinhar de acordo com a orientação dos perfis previamente selecionados. Aqui vamos, pura e simplesmente, dizer qual é que é a sua distância, 2,5 metros, para ficar ali mais ou menos na posição dos perfis que temos ali na vertical. Aqui também 2,5 metros. Podemos então validar. E antes de sairmos aqui destas ligações que nós temos aqui intermediárias, vamos criar aqui outro tipo de perfis para criarmos aqui a nossa base de uma eventual plataforma. Ora bem, vamos utilizar novamente a criação de membros secundários. Neste caso, vamos querer unir estes dois perfis, ok?
vamos querer adicionar um segundo elo de ligação, sendo que aqui vamos subdividir o nosso espaço disponível de forma mais ou menos uniforme. Então aqui vamos dividir aqui por 1/3, ora o 0,33, e o segundo membro. Vamos aqui ao 0,66 na sua posição. Vamos utilizar aqui também, uma vez mais, o split, de forma a levarmos ali em consideração aquele perfil que está perpendicular a estes dois que nós estamos aqui a criar neste momento. E vamos pura e simplesmente alterar aqui o tamanho do nosso perfil. Pode ser aqui o 140, por exemplo. Ok. E podemos então aqui validar. Para terminarmos aqui esta secção, vamos criar uma última utilização de membros secundários, aqui a estes dois laterais, e aqui neste caso nós vamos utilizar 4 ligações. Vamos ativar aqui mais uma vez o rácio, sendo que a primeira, aqui numa forma mais ou menos proporcional, vai ser um 0,15, 0,15, aqui depois o 0,3, 0,3, vamos ligar aqui o penúltimo 0,6, 0,6 e aqui mais 0,15, 0,75 e 0,75. Ok, aqui neste caso, mais uma vez, vamos utilizar como referência o split member, vamos utilizar estes dois perfis intermédios que temos aqui, e mais uma vez vamos também aqui alterar o tipo de perfil para um IPE e o tamanho de 100 mm. Ok, podemos validar e agora sim estamos então em condições de sair aqui do nosso Structure System e tentarmos tratar aqui todos os nossos cantos. Ora bem, mais uma vez, vamos ter aqui cantos simples, to member ou cantos complexos, sendo que aqui neste caso vamos pura e simplesmente validar aquilo que o SolidWorks nos dá aqui como referência. Sendo que aqui neste caso podemos fazer aqui um ajuste à geometria, ok? E no caso dos cantos complexos podemos então validar e já vamos ver o resultado final. Nem sempre precisamos de tratar todos os cantos, porque por vezes o SolidWorks também já leva como ponto de partida aquilo que nós já estamos mais ou menos a aguardar, ok? Ora bem, aqui neste caso, como podemos ver, tudo ali acaba por estar bem tratado, conforme aquilo que nós estávamos a idealizar desde o início, ok? E para ultimarmos aqui a nossa estrutura, vamos só ativar aqui estes 3 planos e vamos criar mais uma ligação de membros secundários, em que aqui vamos utilizar como recurso aqueles planos que nós já temos aqui na nossa área gráfica e vamos selecionar ali os 4 perfis que estão ali na vertical. Vamos dizer que vamos ter ali ligações através daqueles 3 planos que já existem. Vamos só alterar aqui o tipo de perfil e o tamanho. Pode ser 200. Ok. Aqui está bom. Entretanto, os que nós queríamos com este tipo de perfil eram pura e simplesmente aquela primeira instância. Portanto, vamos pura e simplesmente selecionar aqueles cá de baixo. E vamos então também alterar o tipo de perfil para o tubo quadrado. Definimos também aqui o nosso tamanho. E podemos então aqui validar e sair do nosso ambiente de Structure System, de forma a que ele nos faça então o reconhecimento de todos os cantos. Aqui neste caso temos pura e simplesmente tratamento de cantos complexos, pelo que vamos validar aquilo que o SolidWorks nos vai dar como pré-definição, e reparem que temos aqui os nossos perfis bem tratadinhos, ok? Ora bem, para terminarmos então aqui o nosso exemplo, o que é que vamos sugerir aqui? Vamos fazer agora aqui as ligações, uma espécie de um zigue-zaguezito na nossa estrutura, ali na parte vertical, entre aqueles módulos. Portanto, vamos mais uma vez ativar aqui a nossa criação de membros secundários. Vamos rodar aqui ligeiramente o nosso modelo. Vamos fazer aqui a ligação entre 2 perfis. Ora, primeira ligação, segunda ligação. Vamos já aproveitar aqui este lateral. Terceira ligação. E lá em cima temos que fazer a sequência inversa, de forma a que ele automaticamente vai buscar
o alinhamento também inverso para fazer aquele efeito de zigue-zague. E aqui o rácio vamos colocar desde o ponto 0 até ao ponto máximo do nosso perfil, que é o 1. Validamos e estamos satisfeitos, à exceção aqui deste perfil que acaba por ultrapassar aquele perfil que temos ali na vertical. Vamos dar ali um ligeiro ajuste, vamos puxar ali 200 mm acima, podemos então validar e vamos também puxar aquele lateral os mesmos 200 mm acima. E ok, aqui sim, estamos satisfeitos. Saímos então do nosso Tractor System. Mais uma vez, ele agora aqui tem cantos simples e complexos. Podemos pura e simplesmente também levar como... Aliás, aqui nos simples, neste caso, vamos ter aqui estes perfis que não vai intersetar ali em toda a sua extensão. Portanto, vamos pura e simplesmente fazer aqui um ajuste à geometria já existente, ou à interseção global, e teremos aqui então a nossa estrutura mais ou menos alinhavada. Para terminarmos a nossa estrutura, o que é que nós queremos aqui também demonstrar? Mais uma vez, utilizando aqui o padrão circular, nós temos aqui também já um eixo no na nossa árvore e vamos aqui, de uma forma propositada, nós subdividimos em duas operações, ok? Diferentes, de forma a que depois aqueles perfis que fazem o zigue-zague os consigamos replicar, duplicando pura e simplesmente a operação e não estando o utilizador a selecionar body a body, porque assim evitamos esquecer-nos de algum body que possa, entretanto, vir a surgir ou que até já lá estivesse naquela operação. Ele pura e simplesmente faz a cópia daquela operação, ok? E teremos então aqui o nosso caso real aplicado aqui ao conceito do Structure System, ok? Ora bem, o que é que nós aqui queremos também desde já demonstrar com este exemplo? A aplicabilidade do Schedule Tools. Com este nosso exemplo, nós podemos ver aqui, por exemplo, a questão do nesting de perfis, que acaba por também estar aqui enquadrado com aquilo que nós estamos aqui a demonstrar, ok? E para vocês verem também que acaba por ser também funcional aqui ao nível do Structure System. Ora bem, aqui temos a lista do nesting, aquilo que é efetivamente realizado. Temos aqui a lista, num segundo momento, os perfis que são ignorados. Aqui estes perfis são ignorados porque, pura e simplesmente, aquilo que nós temos em stock não satisfaz estes comprimentos máximos. Tenho a ideia que aquilo que nós temos em comprimento de stock máximo, acho que até é 5 metros. Portanto, tudo aquilo que vai acima dos 5 metros automaticamente é descartado. Temos que ter isso depois em consideração. Temos aqui o resumo do nesting, ou seja, a quantidade que nós vamos utilizar de cada uma das barras e o desperdício por cada tipo de perfil e também o desperdício global, okay, da nossa estrutura. Temos aqui a quantificação também dos totais por perfil, sendo que vai nos aparecer aqui o IPE 100 amarelo. O que é que isto significa? Que é um tipo de perfil que não está contemplado em termos de base de dados. Ele aqui vai utilizar como pré-definição aquilo que nós temos para tamanho standard. Depois temos aqui então o totais de cortes por cada um de perfis e as várias quantidades. E temos aqui então a nossa lista de perfis de compra. E reparem que aqui o IPE, uma vez que não surge aqui na nossa referência, ele automaticamente não o vai ter em consideração. Ok? Depois, aqueles que não estão a ser tidos em consideração, pura e simplesmente vão ter aqui a medida standard, que são os 6 metros, e é sobre estes 6 metros que ele pura e simplesmente vai levar como ponto de partida em consideração para o nesting. Ok? Portanto, aqui poderíamos eventualmente também exportar. Já não será necessário exportarmos para um Excel, visto que também já foi vista esta questão no último webinar de Schedule Tools, o penúltimo que foi realizado. E vamos aqui mostrar um outro exemplo, que também foi realizado aqui no que diz respeito ao Structure System. Aliás, posso desde já também mostrar, por acaso há bocadinho esqueci-me de vos mostrar aqui a organização pelo tipo de perfil e pelo tamanho da secção e pelo tratamento de canto. Aqui acabamos por ter os 3 tipos, ou seja, o simples, o complexo e aquele em que temos os 2 membros. Podemos optar por um tratamento à meia esquadria, ok?
Portanto, ele faz-nos essa subdivisão para todo o tipo de tratamento de campo e todo o tipo de perfis. O que é que nós queremos aqui também demonstrar em termos de Schedule Tools com este segundo exemplo? A criação das vistas automáticas. Okay? Podemos também já criar vistas automáticas através de peças, já não só através de assemblies. Vamos criar então uma vista automática aqui através da nossa estrutura. Ele vai nos criar então o nosso desenho. Só com a vista da nossa estrutura. Vamos aqui alterar pura e simplesmente a escala da nossa folha. Uma vez que temos aqui o nosso perfil ligeiramente, a nossa estrutura a ocupar demasiado a nossa folha. Ora, aqui 150, está bom. Podemos então aqui automaticamente ir aqui à tabela buscar a Element Cut List de forma a representarmos toda esta informação, ok? Da mesma forma que nós iríamos representar toda a informação em termos do element, propriamente ditos. E aqui, neste caso, o que é que podemos aqui fazer também? Posso já copiar esta vista, eventualmente, e vamos aqui numa segunda folha. Vou só alterar aqui a escala novamente aqui 120 e vamos então aqui representar através do Schedule Tools as vistas de perfis. Bem, vamos colocar tudo na mesma folha, o espaçamento pode ser o 50 por 30, vamos por isso simplesmente validar. E lá está, aqui acabamos por ter 9 perfis diferentes e ele vai nos então representar as vistas desses 9 perfis na nossa folha de desenho. Depois também requer sempre algum tipo de ajustes, mas que será sempre um processo bastante mais automatizado do que a criação manual. Ora bem, podemos aqui então orientar ali os perfis, vamos dar aqui um espaçamento um bocadinho mais, digamos que uniforme. Ok. Esta vista podemos passá-la aqui para cima. Ok. Esta vem um bocadinho aqui mais para cima. Esta pode vir aqui mais para baixo. Ok. Talvez passarmos estas vistas aqui mais para a direita. Puxar aqui um bocadinho mais para dentro da folha. Esta pode ir aqui um bocadinho mais para cima. E estas duas vêm aqui mais para baixo. Ok. Ok. Que tipo de informação é que nós poderemos aqui também incluir, de certa forma? Podemos vir aqui às anotações, incluir um eventual autoballoon, em que vamos aqui ilustrar todos os perfis. Podemos definir aqui que o alinhamento dos nossos balões fica à esquerda. Ok? Que podemos também ter aqui a possibilidade, eventualmente, de incluir também a quantidade. Também pode ser algo fazível. Ok? Vamos acrescentar ali a quantidade daquele perfil, por exemplo, e depois fazer o trabalho, digamos que normal, que será a cotagem de cada uma das vistas de forma manual. Ok, sendo que depois lá está, o tipo de cotagem e da forma que ela é executada acaba por depender sempre de empresa para empresa e nem sempre aquilo que é automático acaba por corresponder na íntegra àquilo que nós poderemos efetivamente idealizar. Ok? Portanto, como vocês podem ver, conseguimos utilizar as funcionalidades do Schedule Tools, utilizar os mesmos métodos de obtenção de detalhe aqui através da Catalyst, eventualmente fazer aqui um autoballoon um bocadinho mais generalizado aqui da nossa estrutura. Vamos colocar aqui também os balões todos ali à esquerda para ficarmos aqui com a estrutura ali o desenho mais limpo possível. Ok? Isso seria aquilo que nós vos queríamos aqui demonstrar no que diz respeito a este novo método de construção que é o Structure System, ok? Em método de comparação àquilo que nós temos neste momento no que diz respeito
aos elements propriamente ditos. Ora bem, voltando aqui então ao nosso PowerPoint, o que é que nós temos aqui também a realçar e em termos de resumo, digamos. Temos aqui a diferença do que é que está, o que é que estava disponível nos elements, algo que já existe quase que desde o início da existência do SolidWorks. O Structure System, como eu já tinha dito, que surgiu desde a versão 2019 de SolidWorks, e depois temos aqui algumas diferenças, por exemplo, no que diz respeito à criação de elementos estruturais. Enquanto que nós, ao nível dos elements, estávamos sempre presos à obrigatoriedade da criação de sketches 2D ou 3D, só há possibilidade de criação de membros primários e poderíamos pura e simplesmente utilizar por operação um único tamanho de perfil e tipo de perfil. Aqui no caso do Structure System nós já podemos utilizar pontos, planos, superfícies, podemos já ligar membros existentes, okay? Através da distância ou do rácio. Podemos utilizar, lá está a questão de utilizarmos os membros primários e ou secundários. A definição, a localização, podemos utilizar o Pierce Point ou podemos também definir isso já em consideração na criação do nosso perfil e utilizar também em simultâneo, na mesma operação, diferentes secções de perfis ou diferentes tamanhos de perfis. Depois, no que diz respeito à questão da trimagem, enquanto que nos elements nós pura e simplesmente conseguimos tratar todos os cantos dentro da operação de todos os perfis que dizem respeito àquela operação, depois temos a ferramenta do Trim Extend para tratar o que acontece dentro de várias operações, ok? Ao nível do Structure System, ele acaba por conseguir considerar todo o meio envolvente sempre que vocês tentam tratar fazer esse tratamento de canto. No que diz respeito à ferramenta do Trim Extend, ela permanece inativa e não é sequer possível de a utilizar neste novo modo de concepção de estruturas. Depois, temos aqui no caso dos padrões, algo também bastante útil, que é a seleção de bodies é possível em ambas as ferramentas. O caso de duplicarmos pura e simplesmente toda a operação, só ao nível do Structure System. Okay? Depois, aquilo que temos comum e que podemos reutilizar em ambas as situações é o caso dos endcaps, dos gussets, das soldas, a definição de propriedades ao nível da cutlist, eventual utilização para a documentação da cutlist ao nível do desenho, criação de desenhos, criação das tais listagens que são as cutlists ao nível dos desenhos, e a utilização das funcionalidades das Schedule Tools que nos permitem automatizar e rentabilizar o nosso processo de desenvolvimento e produção. Ok? E seria isto que nós vos queríamos aqui apresentar em termos deste novo ambiente, o Structure System. Ora bem, passando aqui para um último slide. Espero que tenham gostado do webinar. Acima de tudo, não sei se entretanto têm alguma dúvida ou alguma questão que também possa entretanto esclarecer. Alguma dúvida que também surja após o webinar, também estejam à vontade para nos contactar aqui através do e-mail de suporte do contacto geral ou mesmo diretamente para mim, através do meu e-mail, rbras@schedule.pt. Ok? Ora bem, temos aqui algumas perguntas. Os perfis utilizados no Structure System são os mesmos que são utilizados nos elements? Sim, de certa forma sim. Agora, parte do pressuposto que aqui ao nível do Structure System, em vez de termos um único ficheiro por cada tamanho de perfil, tenhamos o tipo de perfil com várias configurações dentro do mesmo ficheiro. Ok? Desde a versão 2022, a SolidWorks já associou ao processo, ao pacote de instalação, esta nova metodologia ou nova arquitetura de perfis. Okay? Portanto, desde a versão 2022, isso já é possível. Ao nível dos elements tradicionais, ele acaba por reagir com qualquer tipo de ficheiro, tendo múltiplas configurações ou tendo, por isso, simplesmente o tamanho daquela secção. Ok? No caso do Structure System funcionar ao nível de perfis curvos, ele só funciona com perfis retos. Ok? Ou seja, todas as ligações que vocês façam é só com perfis retos. Por acaso nunca testei, mas eventualmente ele pode funcionar se vocês tiverem uma linha curva, poderá ser que funcione nesse âmbito.
através de um 3D Sketch, como nós podemos fazer em termos do Element. Mas de resto, todas as ligações entre membros já existentes, os membros na criação dos membros secundários, só mesmo lineares, ok? Planos. Ok, depois temos aqui uma outra questão que é o Structure System funciona também em contexto de assembly. Aqui no caso do contexto do assembly, não, está limitado à criação de... Ou seja, deve estar toda a informação dentro do mesmo ambiente. No contexto do assembly, o que vocês teriam que utilizar era referências, mas aí acaba por não estar subentendido neste módulo. Ok? A não ser que vocês utilizem as referências externas para a criação do próprio ambiente em si. Um bocadinho por aí. E temos aqui também uma outra questão, que é no que diz respeito à aplicabilidade, ou seja, se vocês precisam de ter algum módulo específico de SolidWorks. Não, o Structure System está disponível em todas as versões de SolidWorks, desde a Standard até à Premium. Ok? Sem qualquer tipo de problema. E depois teremos aqui também uma última questão, mas aí acaba por ser no que diz respeito ao Schedule Tools. O Schedule Tools podem descarregá-lo através do nosso site. Se forem a schedule.com, logo na página principal vão ter lá uma secção no que diz respeito ao Schedule Tools, em que automaticamente conseguem fazer desde lá o download. Ok? Se depois precisarem de alguma ajuda ou apoio no que diz respeito ao acesso da aplicação e à instalação, podem nos contactar e nós iremos vos ajudar nesse sentido. Penso que, entretanto, também não me surgiram mais questões. Portanto, acho que é tudo. Se, entretanto, surgir alguma dúvida ou questão adicional, estejam à vontade para me enviar um e-mail ou contactar diretamente o suporte. Temos aqui também uma última questão. Vamos disponibilizar a gravação? Sim, todas as gravações depois ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Ok? Até ao final da semana, quanto muito, início da próxima semana, ela estará disponível. E podem ver outro tipo de webinars que nós fomos realizando entretanto. Ok? Pronto, resta-me então agradecer a vossa disponibilidade, a vossa atenção e continuação de um excelente dia de trabalho e até uma próxima.